Bom dia, irmãos, meus queridos. Com alegria, vamos trazer aqui a lição 7 da Escola Bíblica Dominical para vocês, compartilhar um pouquinho da Palavra de Deus. Estamos estudando a revista Ide Pregai, Missões e Evangelismo, revista editada pela editora Cristã Evangélica. E, como disse, nós vamos estudar a lição 7, cuja lição foi escrita pelo pastor Evaldo Bueno Rodrigues. Esta lição tem texto básico, Atos 13, de 1 a 4, texto devocional, Filipenses, capítulo 4, de 10 a 19, e o versículo-chave é Atos 13, 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Vamos orar para iniciarmos essa lição? Pai querido, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Tua Palavra, pela Escola Bíblica Dominical, muito obrigado pela vida, muito obrigado pela nossa igreja, Senhor. Te pedimos que venha nos abençoar, falar aos nossos corações, que esteja me ajudando, me abençoando, me usando, Senhor, para crescermos espiritualmente, para estarmos aprendendo e praticando a Tua Palavra, Senhor. É o que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Beleza, então, irmãos, vamos lá? Capítulo 13, de 1 a 4, vou ler com os irmãos aqui, ó. Vamos lá. Na igreja em Antioquia, havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia crescido com o governante Herodes, e Saulo. Enquanto cultuavam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separai-me Barnabé e Saulo para a obra para a qual os tenho chamado. Então, depois de jejuar, oraram e lhes impuseram as mãos, e deixaram que partissem. Assim, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre. Olha só que interessante, né, irmãos? Uma igreja ali que estava orando, jejuando, buscando a Deus, foi tocada pelo Espírito Santo, e assim enviou dois líderes, dois irmãos ali que contribuíam muito na igreja, para a obra, ali naquele local, para fazer a obra distante, para serem missionários. Aí já tem dois pontos importantes para a gente destacar. Uma igreja que envia missionários, que coopera com a ação missionária, que tem intuito e é uma igreja missionária, ela jejuma, ela ora, ela busca intimidade com Deus para que Deus fale ao seu coração. E contribui enviando, como a gente vê aqui, dois homens de Deus importantes naquele contexto da igreja, né? Então, uma igreja que tem uma visão missionária não fica com medo de perder irmãos, né? Não fica com medo de perder membros, mas tem o intuito de que precisa enviar, que precisa atender ao ID de Jesus, enviando, mesmo que sejam lideranças, mesmo que sejam pessoas importantes, para a obra missionária. Então, já tem alguns ensinamentos para a gente aqui, logo de cara, né? Então, veja só, a gente pode ter, como eu disse, já dois aspectos práticos do agir de uma igreja, né? Então, a gente pode observar uma igreja adoradora, uma igreja que busca a Deus, que está ali orando e jejuando, e por isso é tocada pelo Espírito Santo e colabora com alegria, enviando dois homens de Deus. Uma igreja obediente ao chamado de Deus, né? Que não fica receiosa de mandar, de não mandar, o que pode acontecer ali no contexto da igreja. Manda sim, com alegria, com determinação, os irmãos, para que façam a obra do Senhor. E agora a gente vai para Filipenses, capítulo 4. Vamos continuar destacando pontos importantes de uma igreja missionária, uma igreja local que envia
missionários, que é uma igreja, não é só aquela que a gente vai ver assim, que não é só enviar, né? Não é só mandar e vai com Deus, Deus abençoe, bom trabalho. Olha só, então capítulo 4, de 10 a 19. Filipenses, capítulo 4, de 10 a 19. Alegro-me muito no Senhor por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual, na verdade, estáveis lembrados, mas vos faltava oportunidade. Não digo isso por causa de alguma necessidade, pois já aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontre. Sei passar necessidade e sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância e em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentado escassez. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem em participar da minha aflição. Sabeis, ó Filipenses, que, no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se comunicou comigo, quanto a dar e receber, mas somente vós. Pois, enquanto eu ainda estava em Tessalônica, supristes as minhas necessidades, não só uma vez, mas duas. Não que eu procure doações, mas procuro fruto que amplie o vosso crédito. Mas tenho tudo, até em excesso. Tenho amplos suprimentos, depois que recebi de Epafrodito o que enviastes como aroma suave e como sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo sua riqueza, na glória em Cristo. Olha só que interessante, né? Paulo escreve ali aos filipenses, agradecendo todo o suporte, né, o suporte técnico, de oração, de suprimentos, o irmão que foi enviado para ajudá-lo. Olha só, então, outras características da igreja local que envia o missionário ou que pensa lá no campo missionário, né? Então, a gente vê o sustento missionário, né? Então, a igreja precisa pensar que o trabalho precisa ser realizado da melhor forma possível. E para que o trabalho missionário seja realizado da melhor forma possível, o missionário precisa ter as condições básicas da melhor forma possível. Isso vai vir através do sustento financeiro. Então, os obreiros precisam ser sustentados financeiramente pelas igrejas locais, né? Outra importante ação da igreja é o orar, é o sustentar espiritualmente o trabalho missionário. Então, é evidente que o trabalho missionário é cheio de desafios, desafios espirituais, de saúde, da família, do campo missionário, de outra cultura, de outro contexto. Então, o que vai sustentar um missionário, não só financeiramente, mas também a oração, a nossa oração, a oração da igreja local. E aí destacamos aqui, ó, devemos orar pela força do trabalho missionário, do missionário prosseguir com fé perseverante em meio às lutas, às dificuldades, orar pela sua saúde, pela sua família, pela vida espiritual do missionário, orar pelo campo, pelas pessoas que estão sendo alcançadas por aquele missionário, as pessoas que estão ouvindo a palavra do Senhor, para que Deus toque nesses corações, né? Para que Deus esteja ali atuando, que não tenha nenhuma influência maligna, impedindo, né, endurecendo os corações. A igreja deve acompanhar o trabalho missionário com interesse, né, valorizar aquilo que está sendo feito, os relatos ali colocados, né, os desafios, o que precisa ser feito, quanto foi feito, né? Valorizar isso, se interessar, pois assim a gente vai estar motivando o missionário a continuar o seu trabalho. E motivá-lo, né? Quando tiver as lutas, as dificuldades, os resultados ali que não foram tão legais a princípio, mas valorizar
porque Deus está trabalhando e tudo é de acordo com a vontade de Deus, né? Então não é por conta só do trabalho, e sim da ação do Espírito Santo, né? Então a gente precisa valorizar aquilo que está sendo feito e motivar, né? Porque assim ele vai ficar entusiasmado, continuar entusiasmado com o nosso interesse e com o nosso cuidado, né? A igreja que sustenta o missionário deve ter a consciência que ele precisa de descanso também, né? Então não é só trabalhar, 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 trabalhar. Vai ter um momento que ele precisa descansar, renovar as suas forças, e ele precisa ser amparado nesse descanso, né? Então a igreja que o enviou precisa suprir isso também, para que ele possa descansar, para que ele possa ser abençoado, recarregar as energias, né, para continuar firme o seu trabalho, né? E aí, depois desse descanso, desse apoio de sua igreja, né, que o acolheu fraternalmente no descanso, promoveu esse descanso, ele vai retomar os seus trabalhos revigorados e com a certeza de que a sua igreja, aquela igreja que o apoia, que o ampara, está com ele. E ele vai continuar firme, trabalhando e servindo o Senhor com alegria, né? Sabendo que a igreja está lá na retaguarda, o apoiando, o ajudando, né? E aí, vamos aqui para a conclusão. Vemos, então, alguns pontos resumidos do apoio do trabalho da igreja local, apoiando o trabalho missionário, aquele missionário que foi enviado por aquela igreja, ou o missionário que a igreja apoia, né? Então, uma igreja missionária, ela envia, ela sustenta, ela intercede, ela promove uma constante interação com o missionário, que está ali fazendo a obra do Senhor, que está sendo usado por Deus para transformar vidas, para resgatar vidas. Então veja como é importante a participação da igreja local, de todo esse apoio, de todo esse suporte na vida do missionário, para que o trabalho seja feito da melhor forma possível, com a atuação do Espírito Santo e com a tranquilidade que o missionário requer para continuar firme o seu trabalho. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Foi um grande privilégio estar falando aqui, trazendo o estudo na Escola Bíblica Dominical, viu? Deus abençoe a vida de vocês. Um ótimo domingo.